Então, sobre o que eu acho em relação ao que está acontecendo, essa, sem dúvida, é uma situação sui generis, essa em que a gente está vivendo. E eu, como pastor, política não é a minha preocupação principal. Na verdade, não é a minha área de atuação. Eu estou lidando com almas, eu estou preocupado com a salvação das pessoas. Mas eu faço as minhas incursões políticas, lendo Aristóteles, Russell Kirk, Eric Weigel e outros que têm sido publicados tanto em português como em inglês. Acabei de conseguir outro sobre trata sobre política internacional, e eu digo que eu tenho visto isso tudo com muita surpresa e muita preocupação, na verdade, porque em termos políticos, o que eu nunca imaginei que veria esse cenário, um cenário em que aquilo que Raimundo Fauro chamou de estamento burocrático e que outros chamam de patrimonialismo, essa elite que domina, esses poucos, aqui no nosso estado principalmente, há uma oligarquia que tem dominado, que tem oprimido o povo. Isso é claro quando você vê que tanto o legislativo, quanto o executivo, quanto o próprio judiciário, aliás, esse judiciário daqui, esse tribunal de justiça, a minha impressão é que é um puxadinho do governo, uma espécie de secretaria estadual. Serve aos interesses do governo estadual. Quer dizer, parecem todos estar mancomunados. E aí a gente vê as limitações, os experimentos de tirania que esse pessoal, esse governador, esse prefeito e outros tantos pelo Brasil afora estão fazendo. E é triste ver que o povo está cercado, impedido, limitado, restringido, impotente, não pode fazer nada. Hoje eu passei pela Avenida Boa Viagem, eu vi as fitas ao longo da avenida impedindo as pessoas de irem para o calçadão, irem à areia, de mergulhar, e vi inúmeras viaturas dos guardas municipais, da polícia militar também. Veja, é como se fosse um estado policialesco. Eu nunca achei que essa cidade fosse policiada. Eu já presenciei assaltos, eu próprio já sofri, já levei revólver na cara 3 vezes. Você procurava uma viatura, dificilmente achava uma. Agora você vê viaturas em tudo quanto é lugar. Tudo fechado, as pessoas não podem vender, não podem cuidar dos seus negócios, não podem. Eu sei que há ameaça do vírus, eu entendo, mas justifica tudo isso, justifica esse estado, quase esse estado de exceção. Vejam, é muito, muito preocupante. Isso deveria nos remeter ao seguinte, porque quando a gente considera que há muitos cristãos que acham que não veio nenhum problema em tudo isso, que até justificam a maneira como o Estado se porta. Um Estado grande, opressor, ladrão, porque principalmente aqui o que mais se faz é cobrar impostos. Eu, como cidadão, não sou político, não sou militante, não tenho partido nenhum, mas eu sou cidadão e sou cristão. Eu amo a palavra de Deus, eu entendo que há uma maneira cristã de se pensar sobre política, mas quando eu penso sobre o nosso país e vejo que grande parte do que se faz em termos políticos é completamente contrário ao que a Bíblia ensina, isso levanta uma série de questões, de dúvidas e de preocupações também.
em termos de economia? O que é que a gente tem no Brasil? Enfim, talvez desde uma data imemorial. O que é que a gente tem em termos de educação? O que é que a gente tem em termos de liberdade? Porque a gente tem visto agora esse cerceamento, essa limitação toda. E o povo acuado. E ai de quem se levante, se oponha, quem queira afrontar, por exemplo, ou que não esteja disposto a obedecer às imposições desse governo estadual. Eu sei que isso está se dando em outro estado também. No caos, numa situação como essa, em que há tantos desmandos e em que há uma elite, não é elite intelectual porque são ignorantes, analfabetos funcionais, não é uma elite financeira propriamente, é uma elite de gente que usurpou o poder no nosso país. E nesse estado, principalmente, que há décadas está debaixo desse jugo. E eu fico pensando o que a gente podia fazer, que saída haveria. E eu confesso que a curto prazo não se pode vislumbrar muitas coisas boas. É como se... E aí eu me lembro daquele salmo que diz: de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Aquele outro salmo, 62, em que o salmista diz: a minha esperança vem do Senhor. Ó, minha alma espera no Senhor. Só Ele é a minha esperança. A gente precisa, com toda urgência nesse país, de uma mudança de mente. A gente precisa pensar, os que são cristãos, os que acreditam na Bíblia, nós precisamos pensar biblicamente. Há uma maneira cristã de pensar em termos de política, de pensar em termos de Estado. O que a gente tem não é um Estado, é um monstro, é um leviatã, para usar o título do livro de um filósofo inglês. É um monstro, na verdade, que quer controlar. A gente tem uma espécie de estatolatria. O Estado propõe, dispõe, manda, desmanda, ordena, sobrepuja, ameaça, prende, cerceia. Isso é aterrador, porque não há o que chamam de democracia, que Francis Schaeffer disse que era a democracia, a ditadura dos 51%. A democracia, aqui em Pernambuco é isso. Os caras compram, enfim, por meio da politicagem deles, a eleição. O povo não tem consciência. Ainda eu vejo, enfim, tentando acompanhar um pouco do que tem acontecido por aí, é realmente assustador. E aí eu me lembro do que disse um analista político, foi político também, americano, um senhor chamado Patrick Buchanan, escreveu um livro chamado A Morte do Oeste, The Death of the West. Nesse livro, ele, cujas visões religiosas eu não comungo 100%, mas em linhas gerais dá para concordar. E uma coisa especificamente que ele falou é muito verdadeira, eu penso. Ele disse que a única saída para o Oeste, para o Ocidente, é um despertamento religioso. É um despertamento do cristianismo. É um despertamento de afeições religiosas. É uma disposição para sujeitar-se à palavra de Deus, para começar a pensar biblicamente. E quem sabe, nesse caso, se começa a vislumbrar, talvez a médio prazo, talvez até a longo prazo, alguma mudança. Porque, com certeza, esses nossos dias são dias maus. E essa classe política, que tem se oposto em tudo, da maneira mais mesquinha, perversa até, ao presidente da República, é deplorável, é triste, é realmente assustador ver que essas pessoas não têm nenhum comprometimento com o povo, não estão preocupados com o bem do povo e não estão preocupados
em que esse país deixe de ser o que é. O povo, por sua vez, não se deu conta de que quer constituir um país sério. E a depender desses caras, dessa oligarquia, desse grupinho político que tem prevalecido em Pernambuco por 25, 30 anos ou mais, se não for por meio de uma visitação de Deus, se não for por meio de um despertamento religioso, em que as pessoas comecem a enxergar a realidade, a enxergar a realidade pelas lentes das Escrituras, e tenham como consequência disso uma visão acertada de Estado, uma visão bíblica quanto ao que é o ser humano, quanto ao que é o homem, porque o homem que eles têm proposto, ou as políticas que eles promovem, tudo isso reflete o que há de pior no paganismo, no anticristianismo, a agenda revolucionária deles, o ódio com que eles lidam e solapam e tentam minar, atacar a nossa tradição judaico-cristã, os valores da família, os valores cristãos. Esse governador, por exemplo, na lista de atividades essenciais, o culto a Deus não é uma atividade essencial. Há várias outras, algumas legítimas sim. Agora, o culto a Deus não é. Isso mostra, isso revela toda a natureza pagã desse pessoal. Eu tenho acompanhado, eu tenho visto o paganismo dele, nas ações deles, no que eles defendem, no aborto, no socialismo, em todo tipo de aberração que eles defendem. Que saída a gente tem? O que esperar? O que devem fazer os cristãos? Senão dobrar os joelhos, clamar aos céus, até orar aqueles salmos imprecatórios, para que o Senhor ponha por terra a maldade deles, contenha as maquinações, as perversidades que eles planejam, a devoção deles ao que é anticristão, ao que é contrário à fé cristã. Acho que, em linhas gerais, é isso. É uma situação difícil, mas o que me consola é saber que Deus é soberano. Um amigo meu, com quem eu me correspondo com frequência, conversando sobre política com ele, certa vez, ele disse que o que quer que aconteça no reino dos homens, Deus continua soberano. Mas para o próprio bem da fé cristã, da família, do que é promovido pelo cristianismo bíblico, a gente precisa desesperadamente de uma reforma, de um despertamento, de que algo aconteça. E o que quer que aconteça não vai ser propriamente político. A nossa esperança, por mais que a gente se importe, por mais que a gente ore, por mais que a gente tente se inteirar e até conscientizar as pessoas, o que vai fazer a diferença é uma visitação de Deus, é um avivamento, é um despertamento, em que as pessoas deixem de olhar para baixo, deixem de se iludir, deixem de se enganar e passem e assumam aquela visão pela qual se leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É isso que vai influenciar, impactar a sociedade em termos de pensamento, como o apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 12, para renovarmos as nossas mentes, renovar de acordo com a palavra de Deus, sim, e a partir dessa renovação de mente, quem sabe, com essa mentalidade, se espraiando por todas as áreas da sociedade, por todas as esferas, não comecemos a ver daqui a algum tempo juízes que não sejam iníquos, políticos que sejam decentes, que não estejam preocupados em si, em se manter no poder e em dominar os outros, mas em servir aos outros e em serem agentes da graça comum de Deus, tanto no nível legislativo quanto no executivo, e
cabendo à igreja buscar a glória de Deus, administrar a graça especial, pregar o evangelho de Cristo e salgando a terra, iluminando o mundo, glorificar ao Senhor de tudo e de todos. Então, o que eu penso sobre isso? Enfim, uma resposta curta é difícil, mas em última análise, não há nada de que a gente precise mais do que de uma intervenção de Deus. Porque é como se o nosso país, a nossa sociedade, estivesse debaixo do tacão de Satanás. Porque os homens públicos, aí a maioria desses, esses sobretudo, que tem se oposto tenazmente ao presidente da República, são homens maus, são homens ímpios, são homens que se comprazem na iniquidade. Então é isso.